Oi, gente, boa noite. Eu sou o Diego de Paula, idealizador da página Acervo Mucuripe, e venho aqui convidar vocês a participar dessa live que vai começar agora, né? Tinha marcado para começar às 19 horas. E o tema da nossa live hoje, gente, é educação patrimonial no Grande Mucuripe. O convidado é Siddhartha Cabral, um amigo, né? Acabou de entrar aqui na conexão, e a gente vai conversar durante, né, essa uma hora para poder compartilhar um pouco, né, desse da educação patrimonial no Grande Mucuripe. Estou aguardando o Siddhartha aceitar. Deu certo. Boa noite, Siddhartha. Olá, Diego, boa noite. Boa noite a todos que estão aí online, nos assistindo. Vai ser muito bom nosso Sim, bate-papo hoje. né, compartilhar um pouco das nossas experiências, né? Exato. Exato, Essa nossa dívida que a gente tem, né? Que conhecimento é dívida, né? exato. Exato. Não vale a É, pena, não vale de nada se ficar fechado, né? Só entre a gente, né? exatamente, exatamente. Eu fico muito agradecido por você aceitar, né? Tá nesse momento aqui com a gente, né? Já tem 6 pessoas assistindo, daqui a pouco chega mais gente. Eu gostaria de, antes, né, de falar do seu histórico, só falar sobre o Acervo Mucuripe, né? Que é um Claro. projeto de memória, né? Que é uma continuidade, né, de outros projetos que já rolaram, né? Em especial a Verinha Miranda, né? Não tem como não deixar de citar sempre nela, né? Nessa eterna historiadora do Mucuripe, né? Idealizadora cultural e articuladora cultural também, né? Que fez história Total. no bairro. E falar no Acervo Mucuripe é falar nas pessoas, né? Claro, assim, nos lugares, né? Na praia, nos morros, nos becos, nas ruas, nas vielas, né? No riacho, né? Onde tudo isso diz um pouco do bairro, né? Assim, desse grande Mucuripe, né? Afinal, não, como é que eu posso dizer? O motivo de ter um acervo Mucuripe é porque eu estou contando essas várias histórias, né? São Sim. histórias que partem das pessoas que construíram, né, um pouco do bairro, né? E da simbologia também, né? Uhum. Sem o pescador não haveria essa identidade, né? Sem o mar também não haveria essa identidade que a gente tem. E o acervo Mucuripe é isso, assim, tentando organizar um pouco dessas ideias, né? Desses assuntos, desses temas. E a partir disso, né, eu cheguei aqui a fazer esse convite, né, para poder compartilhar aqui com o público. E, Siddhartha, eu queria começar aqui falando sobre o seu mini currículo, tentar resumir, e depois eu passo a fala para você, e aí a gente vai construindo, né, esse bate-papo. Beleza. Siddhartha Nogueira Cabral, como eu, é um nativo do Mucuripe, filho raiz, né, licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em 2002, daqui a pouco vai fazer 20 anos, né, de graduado, né. Ele é mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, foi coordenador do projeto Enxame, onde a gente se conheceu, dos anos de 2002 a 2012, e atualmente é gestor no SENAC, onde é gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional. E hoje vamos conversar sobre educação patrimonial, e agora eu passo a fala para a gente poder compartilhar um pouco disso com o público. Massa, massa. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Muitos colegas, amigos entrando aí. Um abraço especial. Não tem como não falar da Márcia Bitu, A que massa está de aí tudo Grande do conosco. Mar. E que já no segundo bloco vamos falar muito sobre o trabalho que a Márcia trouxe aqui para o Mucuripe, em especial, né, em parceria com o Enxame. E que, na verdade, é o mote disso tudo, né? É o mote dessa nossa conversa. E, na verdade, é aí que nós nos conhecemos, né? Lá em 2010, 2011, né, Diego? O Diego, Sim, muito curioso, passando na frente do Projeto Enxame, olhou, o que é isso aqui, né? E aí entrou, tinha uma exposição sobre o Mucuripe, né, Diego? O Diego muito curioso e continua sendo, e cada vez mais curioso. Que bom para nós que podemos nos conhecer, que bom para o Mucuripe que esse curioso continua aí instigando todos nós, né, a fazer essas lives e propor as discussões sobre o Mucuripe, sobre educação patrimonial. Mas antes eu quero, e deixa eu dar um abraço para todos aqui, ó, tem um mucuripeiro aí
escondido, que é o Paulo, tá lá em Sobral e descobri ontem que ele é mucuripeiro. Já eu falo essa coisa do mucuripeiro. Vou aproveitar logo e brincar com isso, sabe, Diego? Falar um pouco da minha experiência, aí no segundo bloco a gente já fala sobre um pouco da educação patrimonial em si. Mas falar um pouco dessa experiência, que não é só experiência, é vida, né? E eu começo, quando eu vou falar sobre esse assunto, falar assim, eu começo com a pergunta, o que é ser mucuripeiro, né? E aí eu tive pensando esses dias e brincando, e o meu irmão é da linguística, e brincando com ele essa história do mucuripeiro, mucuripense e tal, a gente tava brincando com isso, aí eu disse, não, eu brinquei com ele, disse, a sociolinguística me permite ir além, e usar o mucuripeiro, sem o I, com acento circunflexo no E. Brincando com essa história, né? Assim, porque o pessoal na calçada diz assim, ó, um mucuripeiro desse daí, né? Enfim, então eu brincava. Acho que eu vou assumir o mucuripeiro com E e sem o I, viu? Mas enfim, eu começo quando vou falar sobre a minha dissertação, que foi sobre a história a relação do jovem com a educação patrimonial, com a história do mucuripe. Eu começo com essa pergunta, o que é ser mucuripeiro? Porque isso tem uma carga simbólica muito grande para a gente, para mim, para nós que moramos aqui. Primeiro que tem uma carga histórica muito grande, né? Porque tem, assim como diversas outras comunidades e bairros, tem suas gírias, enfim, seus causos, suas anedotas, suas histórias, suas figuras ilustres, de todos os tipos. E ilustre, não estou dizendo que tem dinheiro, mas as figuras ilustres das histórias, os causos e tal, que contam, que viveram naqueles bairros, naquelas comunidades. Cada bairro, cada lugar tem as suas histórias. E aí o mucuripeiro é legal, porque a gente brinca com isso, porque carrega essa coisa da ligação com o mar, essa coisa da ligação com o pescador, com o comércio, com o fazer negócio, num povo que luta, que rala, que é a cara do nordestino, que é a cara do brasileiro, né? O Ceará nasce de costa para o mar, digamos, né? O Ceará se desenvolve a partir do Cariri, né? Então a força é muito daí. E o Ceará tem um movimento todo, né, das charqueadas vindo para cá e tudo mais. Então, assim, aí é uma questão histórica, depois a gente vai ter tempo aqui de falar muito da história do Ceará, né, que nós não estudamos, né, a história do Ceará no nosso, né, hoje, na escola regular, né, Diego? Hoje eu já vejo que algumas escolas já trabalham, né, então hoje já está no currículo, né, mas na minha época não tinha, tá? Na minha época, que faz pouco tempo, não faz muito tempo. Na nossa. Então, na minha época não tinha, eu não tive história do Ceará. Hoje eu tenho um livrinho aqui, um livrinho, não, um livrão, né, do Ayrton de Faria, sobre história do Ceará, maravilhoso, tá? Livrinho verde ali, ó, história do Ceará. E aí, assim, poxa, a gente não estuda, né? Então, assim, mas assim, vamos voltar para o sistema mucuripeiro, né? Quando eu digo que tem as gírias, por exemplo, no mucuripe, quando você fala sobre, se você perguntar para alguém o que é fazer uma cabana, se você perguntar na beira da praia o que é fazer uma cabana, né, não é uma habitação. Fazer uma cabana é fazer a basquetada, é fazer uma panelada de peixe na beira da praia, ou não, né, e em geral com a cabeça do peixe. Em geral com a cabeça do peixe, ou até com as espinhas, depois que faz o filé e tal, então faz aquela cabana, ele chama de cabana, né, e assim, então bem próprio. Então, além das linguagens próprias da pesca, dos elementos da pesca, o meu avô, o vovô Joãozinho, ele veio do Beberibe para cá, do Morro Branco, era pescador de pesca artesanal lá de Jangada, e veio para cá, para o Mucuripe, com família, com minha mãe. Minha mãe já nascida, os 3 filhos nasceram lá, e o mais novo nasceu aqui, tio Serginho. E tudo dele era peixe, tudo dele era mar. Não tinha como, a cultura era a vida dele, né? Então, assim, se passasse uma mulher, uma pessoa, sei lá, estranha na TV, que ele não gostasse, por exemplo, no comercial, isso parece uma biquara, né? Então, tudo dele era o universo do peixe, né? A proa, polpa, essa coisa, né? Pegar a poita, né, pra gente, né? Pegar a poita, pegar uma carona, né? Pegar a poita, pra gente é isso, né? Assim, um aproveitador, esse bicho vive nas poitas. É uma expressão típica do jangadeiro, né? Então, aí eu defendo realmente que nós temos sim, claro, uma cultura, uma forma de falar bem específica, né? E é interessante que, para mim, tudo isso me levou à construção desse olhar pesquisador, quando tivemos contato com essa coisa da educação patrimonial. Isso que eu sempre tive vontade de fazer mestrado, pela educação, pela experiência da área social, entendeu? Eu sempre tive esse desejo, mas em quê? E aí caiu assim, poxa, é isso.
Por quê? Porque eu, menino do Mucuripe, menino mucuripeiro, né, que tinha um pé de goiaba no quintal, né, neto de pescador, o meu avô paterno, o vô Zé Cabral, da área do esporte, da social ali do Terrimar Clube, né, que hoje é uma igreja, está alugado para a igreja, mas existe o clube, dá o espaço. O campo de futebol, o tio Valdir era ligado ao campo, o meu pai, enfim, todas as pessoas ali em torno dessa coisa cultural, né? Tudo isso, o meu avô via chorinho no quintal, que era o mesmo quintal, né? Então, nossa casa para um lado da rua, do meu avô para o outro, todo domingo ele ouvia o disco dele de chorinho lá, comprava o peixe na praia cedinho, voltava, limpava o peixe, preparava, trocava a roupa dele, ouvia o chorinho, tomava um copo de conhaque, comia o peixe e ia descansar. O domingo dele era esse. E eu digo que a minha formação musical, por exemplo, minha formação artística, na verdade, né, o pessoal que me conhece hoje, por exemplo, no Senac, não sabe, alguns não sabiam que eu venho dessa vertente, né? A minha formação artística vem daí, né? Então, assim, eu fui de uma banda, tivemos uma banda, aquela banda de escola que acabou virando um movimento enorme, né? Aqui no bairro, né? Então era banda de rock que eu juntei, foi aí que nós conhecemos depois o pessoal do hip hop, aí juntou essas duas coisas, né? Como é que junta isso? Então a gente conheceu na época aí de Chico Sainz, de Planet Hemp, a gente conheceu essa galera e juntou. Então, assim, olha como veio essa coisa cultural, foi forte, né? Assim, a proximidade com a referência ali do mais velho, eu não via aquilo como coisa de gente velha, né? A música dele, o Altemar Dutra que o meu pai ouvia, eu não via isso como coisa de gente velha. Então, para mim, isso sempre foi formativo, sabe, Diego? E aí, ao mesmo tempo, a coisa do morro. Minha avó morava ali no Morro do Teixeira, que erroneamente o pessoal começou a chamar de Morro do Santa Terezinha, que é aquele morro de frente ao Yacht Club, onde tem o I Love Mucuripe, né? Nós amamos o Mucuripe. Ali de frente ao Yacht Club, ali a prefeitura vai fazer a obra e foi chamar de Morro Santa Terezinha, né? Não é. Ali é o Morro do... Ali é o Castelo Encantado, e o lado de cá do morro, pro lado da rua, era o Morro do Teixeira, porque tinha uma vacaria ali do seu Teixeira. E as pessoas não sabem disso, né? E aí vem alguém tem uma ideia numa política pública que vai reformar e dizer, vamos chamar de Santa Terezinha tudo. Então, isso também mexeu comigo também, assim, que símbolos são esses que nós vamos usurpando? Né? Eu vou já falar disso, assim. Que símbolos são esses que nós vamos usurpando e que vão nos tirando da cultura, essa aculturação que os autores falam, né? Essa aculturação que muitos, o pessoal da antropologia, da sociologia fala, né? Então, assim, esse movimento para mim foi muito forte, né? Da beira da praia, do esporte, do jangadeiro, e aí com a adolescência, para mim veio a questão da banda, tal, e do movimento hip hop, e aí entra essa questão, esse simbolismo forte da questão da juventude e da área social. E aí veio todo o movimento social que eu comecei a entrar como adolescente que eu não sabia. Na época, o Mucuripe havia uma divisão entre Castelo Encantado e Santa Terezinha, que brigavam as gangues, não eram facções, eram gangues, era molecada, era mais rixas, assim, chamada rixa, né? E não era por domínio de região, nada desse tipo, sabe? Não era nesse tipo, era uma questão... plano tinha a gangue também do Castelo Encantado com Serve Luz, né? Tinha essa questão. Então, tinha essa questão social da violência e tal, e o Mucuripe era zona neutra, e o pessoal do hip hop, na época, era zona neutra também. Então, o pessoal podia passar para treinar, né? Então, assim, para mim foi muito forte isso também, porque foi aí que eu também entrei na área social. Né? E, por outro lado, eu tinha um lado educador, porque meu pai é educador, professor de escola do município, e sempre com essa coisa dos livros, né? Eu gosto de dizer assim, eu chegava o livro, meu pai ganhava das editoras, né? O brinde das editoras mantava e tal, eu queria abrir, eu queria tirar o plástico e abrir. Então, esse cheiro do livro novo sempre esteve comigo. Isso também, para mim, isso é muito legal, entendeu? Olha, alguém falando aqui alguém ainda tem carretilha, né? O Morro do Teixeira, né? E lá em cima, no Buraco da Gia, que era um morro que tinha ali no pé do Morro do Castelo, entre Castelo e Santa Terezinha, e mais lá em cima onde minha esposa morava, ali no Santa Terezinha mesmo, tinha o esporte, o grande esporte era carretilha, né? Era descer de carretilha no morro, né? Era maravilhoso. Então, o arraia e tal. Então, tudo isso foi um processo de simbolismo que o Mucuripe carrega, né? E eu percebi que isso, para mim, fazia muito sentido, né? Fez muito sentido e tal. E o Mucuripe é legal, que tem o próprio nome carrega isso, assim.
Ele tem várias traduções, assim, uns dizem que é Rio de Bacurizeiros, né, do tupi, Mucuri, né, Bacurizeiro, rio, tal. Outros falam Vale dos Mocós, que é um roedor que tinha aqui, né? Isso aqui é do livro do Blanchard Girão, se você procurar, fica a referência para quem quiser se aprofundar. O Blanchard Girão, ele lançou um livro sobre a história do Mucuripe, de Vicente Pinzon, de Pinzon a Padre Zé Nilson, né? Você tem esse livro aí, deve estar aí na tua pratelerinha aí. Eu sei que tem, que eu já fui aí. Isso, está aí atrás. E aí ele traz essas referências. Mas o Blanchard Girão faz um negócio que é legal. Ele diz que uma das traduções possíveis é fazer alguém alegre. E aí ele se refere ao... Eu tenho esse trecho aqui. Aqui. Ele se refere ao Iracema, José de Alencar, que já cita o Mocoripe, com O, né? Mocoripe, né? E aí eu vou ler aqui o trecho que ele fala lá, né? Por que chamas tu, Mocoripe, o grande morro das areias? Pescador da praia que vai na jangada, lá longe, onde voa Ati, que é um pássaro. Fica triste, longe da terra, o pescador. E de sua cabana, onde dormem seus filhos de seu sangue. Quando ele torna os seus olhos primeiros, avistam o morro das areias. Eita, deixa eu ficar arrepiado aqui. O prazer volta ao seu coração. Por isso ele diz que o morro das areias dá alegria. O pescador diz bem, porque teu irmão ficou contente como ele, vendo o monte das areias. E aí continua o texto, Zé de Alencar, página 71, nessa versão que eu vi, de 99, de 97. Né? E aí, eu fui na minha pesquisa do mestrado, ele fala de morro, né, das areias e tal, e eu assim, fui além, né, ousadia até, de chamar de Morro das Alegrias, né? Por quê? Porque esse Morro das Alegrias é a alegria do pescador de saber que está voltando, né? Ele triangula, né? Ele olha para o farol, né? Ele olha para as estrelas e ele olha para o morro. Ele faz a triangulação para voltar. Isso aí, o pessoal da pesca vai saber disso. Não adianta falar disso aqui agora, né? A gente faz essa triangulação, sabe, Diego? E aí ele coloca no rumo certo a jangada. Isso é muito legal, né? E aí ele, ao ver a ponta do morro, a alegria de estar retornando para casa, a certeza de estar voltando para casa, não está no caminho errado, né? É muito bonito, né? É muito simbólico, né? É tão simbólico que eu estava na pesquisa minha de mestrado, eu estava entrevistando uma pessoa e estava entrevistando ela, como todo mucuripeiro, na calçada da pessoa. E aí eu perguntei para ele assim, o que era o Mucuripe. Onde era o Mucuripe? Olha aí. Para quem está assistindo, talvez não esteja entendendo tanto por que a gente está batendo nisso, gente. É porque há um processo aí de chamar toda a região de Vicente Pinzon. Tá? Então, é só um parênteses que eu fiz para quem está assistindo. De Vicente Pinzon. E aí, assim, eu fui instigando dentro da pergunta de pesquisa, eu instiguei assim, o que era o Mucuripe e onde era. Aí ele não respondeu. Sabe o que ele fez? Ia passando um senhorzinho na calçada, assim, na nossa frente, na rua, e ele perguntou, seu fulano, onde é o Mucuripe? O senhorzinho nem parou de andar. Ele andando, passando, ele virou pra gente, assim, e disse, é onde você tá pisando. Tome na cara, né? Como se diz aqui no Ceará. Tome, né? Porque é tão óbvio para ele, né? É tão óbvio para ele que o Mucuripe é ali onde ele habita, né? Não é Vicente Pinzon, pode mudar de nome 1000 vezes. Nós temos aqui um bairro que de hora para outra virou Luciano Cavalcante, de hora para outra virou Patriolino, né? Ribeiro, enfim. Ribeiro. Né? O amigo meu que dizia assim. O amigo meu que dizia assim, por que o Dedé Brasil foi deshomenageado? Ele brincava com isso. Mudou o nome da Dedé Brasil, né? Por que ele foi deshomenageado? Né? E assim por diante. Então, assim, é tão óbvio para ele, é tão importante a questão do simbolismo da identidade, né? Que isso faz parte mesmo de quem somos, é processo formativo mesmo, não tem porquê, sabe? Então, assim, esse processo de chamar de Vicente Pinzon é um processo recente, sabe? Um processo recente, processo que os historiadores chamam de reordenamento, né? Social, reordenamento urbano. Então, se vocês pegarem aqui... também a sua fala, Siddhartha, é um processo também de nova colonização, né? Porque o Brasil é um país colonizado
né, há mais de 500 anos, né? E até hoje somos colonizados através de outras formas, né? Então, colocar o nome de um colonizador, né, para criar uma identidade de bairro, né, se sobrepor à identidade do bairro, é fortalecer essa nova colonização que a gente vem, né, ao longo das É, gerações, né, é, 500 anos, né, o legal. Mucuripe, ele tá no mapa, sinalizado no mapa, lá, digamos, 1574, né, o nome Mucuripe, aí vem 1600, 1700, 1800, quando chega em 1900, aí começa a avacalhação dos nomes, né, e aí Uhum. vem parte desse processo de nova colonização, É. né, E de no forma processo, imaterial, né. no processo dos planos diretores que aconteceram na cidade, Sim, muito recentemente, é muito recente mesmo, é da década de 80 para cá, e foi sim. consolidado, eu acho que no governo da Luiziane, que foi consolidado, aí realmente saiu o plano diretor uma versão mais final, entendeu? E Que aí foi só uma oficializou de consideração. vez o bairro, né? Porque o pessoal Que sabia foi onde era o Vicente Pinzon, mas ninguém sabia onde era, né? porque foi determinado as zonas, a zona Sim, industrial, que é o porto e tal. O Mucuripe hoje, pela lei, é o porto do Mucuripe, que é a zona considerada zona industrial, se você olhar para o plano diretor, e a questão do. Estou olhando para cá, estou olhando para o lado sim, do mar. sim. E, e, Isso. o, a orla, basicamente, entendeu? Agora você E me fez isso lembrar duas choca coisas. com a nossa compreensão do bairro, né? O que Sim, está sim, no mapa oficial é uma coisa e o que a gente reconhece enquanto é dimensão de outro. bairro é outra, Exato. completamente diferente. Exato. E aí você fez me lembrar duas coisas, só para fortalecer essa fala, tá? É que, por exemplo, quando você fala a questão do mapa e tal, um dos primeiros mapas foi do Silva Paulé, se você pega um dos primeiros mapas de ordenamento, é um modelo chamado modelo xadrez. O pessoal da arquitetura sabe o que eu estou falando, que é um modelo, se você pegar olhar o mapa aqui de cima, né, claro, obviamente, Fortaleza, ou o mapa da região do centro até o Deota, ele é todo quadradinho, né? Ele é todo quadradinho. E aí, para Sim, fora, a periferia aqui, ele fica diferente, então, né? As ruas e tal. Então por quê? Porque foi exatamente uma tentativa de ordenamento, né? O Paulo Linhares fala isso na dissertação dele, né? O Paulo Linhares, ele fala sobre essa questão do espaço do ordenamento urbano e fala sobre essa questão, traz essa crítica também, né? E a outra coisa que você fez me lembrar, você estava falando de quê? Do plano diretor, do nome do bairro, né? É essa questão mesmo sim, que eu falei do ordenamento, né? Para a gente avançar aqui, sim. uma coisa que eu trouxe na minha dissertação, e eu falei que tem símbolos, né? Que símbolos são esses, né? Do pescador, da jangada, mas as pessoas que vivem da praia, né? Não é só o pescador, tem o machã, que é o cara que vende, que é um atravessador que compra o peixe, tem o cara, tem a tia que vende o lanche, o almoço e a cachaça do pescador que chega, A tem o marisqueira, né? catraieiro, tem o cara que vende gelo, tem todo um comércio local muito forte, né? E que, por exemplo, no ordenamento agora, enfim, da reforma agora, eles sofreram bastante nesse momento, perderam alguns espaços, acabaram ocupando o campo de futebol que tinha, né, de areia aqui e tudo mais. E um dos símbolos que eu trago na minha pesquisa é o símbolo do Titã, né? Hoje nós temos a Praia do Titãzinho, né? E aí eu vou aproveitar aqui, Diego, não deixar de falar sobre isso, para quem não conhece a história, né? Então, o Titãzinho, na verdade, é a praia ali no Serve Luz, o comecinho do Serve Luz, e que tem esse nome por conta do guindaste Titã, que foi o guindaste que criou, né, que construiu o porto, né, assim, de construir o porto no sentido de que o guindaste que construiu a barreira, o quebra-mar, né, ele vinha, era o guindaste todo a vapor, era todo montado, todo a vapor, muito interessantíssimo. Ele, na época, década de 40, 50, ele foi considerado um dos maiores máquinas, né, no Brasil, feitas, construídas pelo homem, né, dos maiores monumentos, máquinas construídas pelo homem, no Brasil, naquele momento ali. Porque ele era gigantesco e tal, vocês podem pesquisar na internet, tem fotos, você vai ver a proporçãozinha, né? Claro que considerando com outras máquinas de hoje, mas para a época era gigantesco. E era vapor e tal. E o Titã, ele vinha em cima do trilho, correndo, bonitinho, aí parava, vinha a carga, o trem, pegava a areia, jogava no mar, virava, jogava no mar, soltava as pedras, a carga, colocava o trilho e avançava em cima do trilho. Pegava as pedras que chegava no trem, jogava no mar, trilho, e assim por diante. E aí ele,
ele no meio da construção, ele tomba para o lado do serve-luz. E ele fica quase um ano, fica cerca de 9 meses. E vira piada, inclusive, na cidade, na sociedade, o pessoal brincando com isso, assim, né, do Titãzinho, tal, do Titã. Aí teve intervenção da igreja, que a igreja fazia uma intervenção e tal, tudo mais. E por tanto tempo ter ficado tombado pro lado da praia, a praia ficou, que praia que você tá? Você vai, eu vou lá pra praia. Que praia? A praia do Titã. E por isso hoje a Praia do Titãzinho, um point dos surfistas, tem o nome de Titãzinho, ou Praia do Titã, por conta do Titã. Agora me pergunte, Diego, faz a pergunta para mim, onde está o Titã? Onde está o Titã? O que aconteceu com esse Titã, com esse guindaste que teoricamente, né, assim, fez parte da paisagem urbana, né, do Mucuripe e de Fortaleza. Foi o que aconteceu com isso. Se você pesquisar o Titã, guindaste de Titã pelo mundo, você vai encontrar poucos. Tem 2 ainda. Parece que agora só tem um, viu, Sinatra? Porque um foi desmontado, mas desmontado lá em Portugal, eram 2, um em cada ponta, no Porto de Leixões, se não me engano agora o nome, e ele inclusive tem visitação e tudo mais. E um foi desmontado porque estava muito, né, muito deteriorado e tal. E o governo lá teve que, a matéria que eu vi, o jornal da época teve que dar uma satisfação à sociedade porque estava desmontando aquele monumento. Beleza. O nosso foi desmontado para vender o ferro. Quer dizer, foi desmontado para vender o ferro, assim, olha, sei lá, a questão dos valores, né, essa questão das simbologias e tudo mais, né, hoje poderia ser talvez um ponto histórico, turístico e tal da cidade, né, então assim, foi desmontado. Isso, eu trouxe só como um reflexo, né, de como que a cultura, ela é muitas vezes vista, entendeu? Às vezes uma pessoa, um técnico, uma política que não se preocupa com uma situação que pode parecer uma besteira, mas o simbolismo, quando você olha para outros lugares do mundo, que isso é tão, enfim, não é tratado dessa mesma forma, tá? Não é, enfim. Então procurem o Titã. Então para mim o guindaste foi um símbolo de usurpação da cultura. Foi isso que eu trabalhei na minha dissertação. E aí fui trabalhando essa questão aí da dissertação. Então, por fim, para encerrar aqui essa abertura do bloco, então o Mucuripe carrega tudo isso, sabe, Diego? Carrega tudo isso. E aí, como eu falei no começo, eu, como menino do Mucuripe e tal, que sempre morei e me criei aqui, né, contato com a praia, com esse universo da praia, quando chovia, a gente corria para beira-mar para tomar banho de chuva, né, a oportunidade de descer de carretinha no morro, essa coisa da cultura, da arte e tal, muito forte. E além de outras coisas, o esporte é muito forte aqui também. É interessante que... aí eu vou deixar logo aqui, jogar aqui a bola para ti, tá? Ó, chama aí, nós temos aí várias pessoas, nós temos aqui, por exemplo, campeões aqui de skate, campeão mundial de skate, nós temos aqui, do bairro, né? O Gato, Alexandre Gato. Mundial não, brasileiro, perdão, tá? Alexandre Gato no bowl, que foi agora destruído, né, que era o modelo californiano, o modelo original. Nós temos o Paulo Emílio, aí pode falar muito essa galera, a galera do surf, por exemplo. Então, já jogar a bola aqui para ti, para convidar ele para a próxima live, tá? Fazer essa relação aí do cultura e esporte, tá? Cultura e esporte acho que é bem legal, né? A Tita Tavares, o Heitor, tantos caras que são campeões, por exemplo, de surf, de bodyboard e tal. Então, deixa aí, tem uma galera aí, ó, Pepeu também, ó, a galera do rock e tal. Muito bom, muito bom. Então, assim, tudo isso, para encerrar aqui esse bloco, para mim, né, isso foi um grande preâmbulo aqui, como é que eu fazia encontrar essas duas coisas? A história do bairro, toda essa carga que eu sentia, e que quando eu vi que dentro do Enxame os meninos tiveram contato com isso, a mesma mobilização que eu tive, e o sentimento que eu não entendia, também aconteceu com eles. E ainda mais, por nós vivermos no Ceará, um lugar que é reconhecido por não valorizar a sua própria cultura. Né? Então, se você vai em qualquer lugar, tem um centro histórico, você vai em qualquer lugar, tem o Marco Zero, em Pernambuco, um centro histórico. Sim. Tem centro histórico em todo lugar. Qual é o centro histórico de Fortaleza? Né? Porque o bonito é arrancar a fachada e botar uma cerâmica zona. Né? Entendeu? Então, qualquer lugar que você vai... Assim, né? Como é? Onde é o acervo histórico do Mucuripe, né? Pois é. Um entendeu? museu não tem, mas tem um acervo, né? Pois é. Então, assim, foi o que me levou, sabe? A pesquisar sobre isso, a juntar essas coisas a partir do Projeto Enxame, onde eu trabalhava na época. E aí, eu acho que vai ser aqui as cenas dos próximos capítulos, a gente falar um pouco disso também, né?
dessa questão aí da educação patrimonial em si, né, dessa experiência. Aí eu, além de falar sobre a questão da história do bairro, eu falei dessa relação do jovem com a própria cultura, entendeu? Então foi a partir daí que veio a minha ideia do mestrado. E aí que eu defendi em 2016, né? Mas esse negócio todo começa em 2011. Né? O tema do teu mestrado, ele faz um link praticamente com o tema da anterior live que eu fiz com o João, que está acompanhando a gente. Né? Total. O protagonismo juvenil no Grande Mucuripe. Então, praticamente tem esses links, né? Todos esses links que faz a gente estar aqui. Né? O João que instigou aí, né? Tem ele aí, um abraço aí pro João. Né? O João um abraço para ele também. Ele que instigou assim, não, tem que estar, tem que fazer. Tá bom, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente fala sobre a juventude, né, no Mucuripe, que começa, você já falou, no movimento hip hop. Né? Uhum. Né, e aí vai se mesclando com rock e essas outras coisas, né, culminando no Projeto Enxame. O Projeto Enxame também, para quem está assistindo e não conhece, em 2000, 99 para 2000, houve a Glória Diógenes, trouxe uma proposta, ela fez, a Glória Diógenes socióloga, professora da UFC, um abraço para ela, se ela assistir a live depois ou agora. Ela, na pesquisa dela de doutorado, ela fez a pesquisa sobre violência e juventudes. Ainda no meados dos anos 90 e tal, ela começou com esse processo todo. E aí ela fez essa pesquisa toda e encontrou, localizou e descobriu aqui o movimento hip hop no Mucuripe. O movimento hip hop, as pessoas que acham que o hip hop é o rap, né? Aí, não, a pessoa dança hip hop. O hip hop é um movimento que tem elementos, como que é a dança, que é o break, que é o grafite, a expressão visual, que tem o DJ, que é a música, digamos, e o rap, que é a expressão falada, cantada, né? A expressão maior, digamos, de protesto, né? Do hip hop, eu diria, talvez o rap, mas acho que todos têm uma força muito grande, esses elementos. E aí, aqui, no início dos anos 90, o hip hop chega aqui, porque o Lobão, o Beto, o João, o Rivas, uma galera começou a ir para os bailes funks e começava a ver lá nos bailes funks, tinha hora que rolava um som gringo e tinha uma galera que dançava uma dança estranha, que era o break. Entendeu? E aí a galera assim, que diabo é isso, né? Na época não tinha YouTube para chegar em casa e pesquisar, né? E a galera assim, que dança estranha é essa? Então, era justamente o pessoal do movimento hip hop organizado do Ceará, Mega2O, que já estava se constituindo como movimento, tendo como base principalmente o Conjunto do Ceará, da pessoa lá do Johnson e tantos outros caras e tal. E aí a galera começou a conhecer e o hip hop chegou no Mucuripe por meio do break. E a galera começou a estudar, começou a se politizar, o hip hop veio para cá e tinha essa história, tipo, como se fossem filiais, as posses, né? Que o hip hop tinha, como o MH2O tinha. E aí o MH2O aqui virou uma posse e tal. Só que aqui, como eu digo, a cultura é tão forte que a galera não aceitava ficar falando mano certo, entendeu? Então a galera que andava de e nem andar de blusão. O blusão, para quem dançava break, faz sentido, mas a galera tinha uma certa crítica, assim, né? E não só isso, enfim, outras questões. Houve uma separação, uma cisão. E é tanto que não ficou aqui reconhecido como hip hop aqui. O pessoal do MH2O não validava, entendeu? E aí, assim, mas a galera continuou. A galera foi continuando, foi desenvolvendo e tal. E aí, em 96, mais ou menos, 96 mesmo, conheci a galera, conheci o Borobão. Eu tinha a minha banda de rock, eu, Lamarck, meu irmão, baterista, Santi Clé, guitarrista. Nós tínhamos uma banda de rock, clássica banda de escola, né? De rock de escola, tipo o Pepeu, com a galera tudo que surgiu, aí o Antonista, a galera tudo que surgiu, né? Olha o Thomas Jones aí, que é a nova geração, né? O Jones foi uma das últimas gerações do Enxame. E ele é uma das últimas gerações, uma das novas gerações do break, né? Que está continuando. E aí, nós, num evento e tal, nos encontramos, vamos fazer junto uma música, a gente toca uma música junto, vocês tocam uma música de vocês, o outro toca a outra, e depois a gente junta e faz junto, né? E aí daí acabou mais, né? E aí juntamos, virou uma banda, foi o Conscientes do Sistema. E virou uma banda só, virou um grupo só. E aí a gente fazia. E aí já era estranho, porque nós começamos a fazer hip hop com banda, que na época era inadmissível. O pessoal do hip hop não nos reconhecia como hip hop. Porque o hip hop clássico era DJ. Hoje todo mundo faz com guitarra, bateria e tal. Entendeu? Mas na época não se fazia. Não se fazia. Entendeu?
Então, assim, havia essa questão aí. E nós fomos os primeiros também a colocar chapéu de palha, entendeu? E aí o Lobão Que colocar o bagulho bem Oxente, meu raiz. irmão também fala assim a sua língua, né, no rap, de dizer que não, que o nosso sotaque é o sotaque nosso, não é o mano certo e tal, entendeu? Né? Então, então, isso daí surgiu. E nesse momento, foi na década de 90 também, que havia, lá o que eu falei no início da live, a questão das gangues. Aí agora, fazendo que as pessoas entendam melhor, assim, foi aí nesse momento que, quando eu falei que era zona neutra, né, no começo da live, o pessoal que fazia hip hop conseguia subir o morro do Castelo Encantado, subir o morro de Santa Terezinha e vice-versa para treinar, porque o treino em geral era ou no Conjunto Santa Terezinha, no centro comunitário, ou no Castelo Encantado, na Isla de Carvalho, nas escolas, na associação, entendeu? Porque precisava de um chão liso para dançar, porque a galera chegou a pular o muro do Santa Terezinha, do centro comunitário, para dançar escondido. E aí a coordenadora Sandra Luna, um grande abraço para ela, grande coordenadora que o centro comunitário teve, foi um grande responsável também para fazer crescer esse movimento. Ela disse, por que vocês estão pulando o muro? Porque me pediram. Aí ela abriu espaço, e eles passaram a ter. E esse espaço foi conquistado e ficou durante muito tempo, e foi a partir dessa conquista, a partir de uma pulada de muro. Né? Então, aí a gente não sabia, nós começamos a perceber que nós tínhamos um poder de influência muito grande, sabe, Diego? E aí a gente começou a ter uma responsabilidade grande e começou a fazer isso mesmo, lá no centro comunitário lá, né? E aí a gente começou a fazer fóruns de discussão e tal. A gente fazia trabalho social sem saber, sabe? Porque pra gente era obrigação. A gente tá falando de conscientização, tá falando nas letras e tal, e não viver isso e não levar pro jovem, entendeu? Aí pronto, aí daí, isso tudo foi um movimento hip hop aqui, década de 90, certo? Década de 90, todo mundo adolescente e tal, beleza. 99 para 2000, aí chega a Glória Diógenes, que eu comecei de trás para frente, né? Primeiro falei da Glória. Aí chega a Glória, que já tinha pesquisado o hip hop, tinha pesquisado esse movimento aí, e aí a partir disso a Glória ganhou um prêmio com a Fundação MacArthur, em 99 para 2000, e propõe uma série de ações aqui. E chamou isso de Projeto Enxame. Mas é o seguinte, era só pontual, era só assim, vamos fazer uma série de oficinas, foi realizada oficina de fotografia, de grafite, e uma oficina que seria talvez digamos, um embrião de uma oficina de rap, digamos. Não foi, não, mas era um momento de roda de discussão, a Glória trazia textos e tal, trazia músicas e tudo mais. Daí se encerraria o projeto todo com uma exposição e com um show. Nós realmente fizemos um show, a banda, na época, o Consciência do Sistema, né? Olha o nome, né? Consciência do Sistema, é pesado, né? Tem nem um CD aqui para mostrar, depois eu vou ficar devendo. Chegamos a gravar CD pela Lei de Ereissati, com apoio justamente da Sandra e tal. Inclusive com a produção do Fernando Catatal, do Cidadão Instigado. Um abraço para ele também. Foi lá assistir lá também a defesa da dissertação. E aí, daí que surge essa história toda. Então, quando acabou, encerrou essa história de, beleza, pronto, valeu, não, a juventude não, nós queremos que continue. E aí a Glória foi atrás de apoio, aí entrou o Instituto Ayrton Senna e tal. Aí, um ano depois, eu saí de cena um pouco, terminei a pedagogia, comecei a trabalhar em outras áreas, sempre na área de educação e social e tal. Tive outros convites. E volto para o Enxame em 2006, eu acho isso, que já com formação em arte e educação, com formação em arte e terapia, já com outras formações, que aí eu sempre digo assim, eu precisava validar, né, esse conhecimento todo, precisava encontrar a educação com a arte, então fiz curso de arte e educação, fiz curso de arte e terapia, fiz formações, fiz estágios e tal, né? Então, no fim das contas, aí eu assumo o Enxame, porque a Glória vai para, quando a Luiziane ganha, vai para a Secretaria de Direitos Humanos, então FUNCI ainda, e aí eu assumo lá o Enxame e aí a gente começa esse trabalho. E dando um salto, a gente chega em 2010, o Enxame fazendo 10 anos de existência, a gente sobe para o Mirante. Sobe para o Mirante, para a sede lá, a gente entrega a sede anterior lá embaixo e volta para o Mirante, volta para as origens, que é o morro. E aí a gente chega agora em você. Chega em você, que aí foi quando nós... Fala. Desculpa, a sede anterior é no final da CREM, né? Que você não falou. Finado a CREM, desculpa, A CREM, para quem não sabe, era o concorrente do Terrima Clube.
Terra Rimar Clube era na época que os bailes, na época dos carnavais de carnavais nos clubes, né, e tal. E aí eram os carnavais de bailes nos clubes e tudo mais, e tinha dois clubes aqui, que era o Acrem e o Terra Rimar Clube. E o Acrem era tipo rival e tal, e tinha as festas, os bailes e tal. E era um galpão que estava abandonado e nós ocupamos lá durante um período. Foi bem legal, foi bem interessante. Lá nós fizemos um enxame de bandas, fizemos um enxame de break, que foram campeonatos, enfim. Fizemos umas ondas lá, né? E aí, em 2011, veio a Márcia tá aqui, o Pepeu tava o Pepeu tá aí, viu, Pepeu? Um abraço, tava lá no Festival de Bandas, né? E aí, no final das contas, o que aconteceu foi que o Dragon Nomad trouxe a proposta do Museu de Cidadania Cultural, que foi o curso de Educação Patrimonial. A gente chega no tema, né? Educação Patrimonial. Aí chega na pergunta, né, a importância da educação patrimonial para o território, né, do Grande Mucuripe, né, que se inicia, né, ou se une a esse momento do edital, né, que o Exato. Pediu, né? Exato. O João está pedindo aqui, o Pepeu tirou o terceiro lugar, né, no Festival de Enxame de Bandas. Foi bem rapidinho, foi um festival, quanto do tempo aqui? Foi um festival de bandas que nós fizemos só com bandas da região do Mucuripe e só música autoral. Só música autoral. Mas tinha da gospel, rock, a thrash metal, né, João? Tinha de tudo, né? Então, muito bom. Tinha o pop, tinha banda de meninas, foi muito legal, muito legal. Um movimento que a gente não tem hoje de lá para cá, o que teve de música autoral, das bandas autorais do Mucuripe, de festival, né? Enfim, né? E aí, agora indo para a pergunta, né, da educação patrimonial. O que aconteceu foi que o pessoal do Dragão do Mar nos procurou num evento lá sobre Mucuripe e tal, na Praça do Mirante, na verdade sobre um evento que houve na Praça do Mirante, com o pessoal do Dragão do Mar presente, e a Márcia fez a proposta, por que a gente não faz o curso Museu de Cidadania Cultural, que já aconteceu no Moura Brasil, já aconteceu no Poço da Draga, se eu não me engano, por que não faz lá? Aí eu disse, beleza, vamos fazer. E aí é um projeto muito legal, quem quiser conhecer, tá a minha dissertação, eu faço um relato disso, mas também tem o relato e os materiais no Instagram do Memorial da Cultura Cearense. A Márcia colocou lá, tá bem legal, tem um drive lá que você vai acessar tudo, tanto do Senac, do Enxame, quanto do Moura Brasil, Senac, quanto do Moura Brasil. É que eu lembrei do Paulo aqui, né? Eu descobri ontem que o Paulo é mucuripeiro, o Paulo do Senac, lá de Sobral. Mucuripeiro raiz, estudou no Colégio do Padre, né? Conhece aqui a região, então é mucuripeiro bem raiz. Um abraço, Paulo. E aí, a importância da educação patrimonial é que o jovem conseguiu se ver num processo, né, olhando para si mesmo, olhando para o bairro, olhando para quem está do lado dele. Para você ter ideia, eles faziam, por exemplo, um dos processos, eles faziam um diário de bordo, tá? Se tivesse mais tempo, eu ia procurar aqui, tem até por aqui. Eles faziam um diáriozinho de bordo escrevendo sobre essa relação, sobre a experiência deles. Eles foram estimulados a fazer fotografias sobre o bairro, sobre os lugares que contam sua história. Isso tem a ver com memória afetiva, entendeu? Eu não tenho tempo aqui de falar dos autores, né? Mas falo de memória afetiva, né? Eu fiz oficina de fanzine, de recorte, colagem e construção de fanzine, onde se criou o fanzine, que inclusive, Diego, ainda existe. Desse fanzine, eu criei um cadernão, um blocão desse tamanho assim, grandão, e eu vou doar fica aqui o compromisso, vou doar para você guardar, que é o livrão com essas experiências, né? Foi bem legal, que foi exposto também lá. Então, uma das colagens, uma das alunas disseram o seguinte, colocou a frase com recorte colagem, ela, aprendi a ouvir mais o povo. Quer dizer, ela começou a olhar mais para o outro, ela começou a reconhecer, inclusive, o valor do mais velho, né? Eu coloco isso como um dos meus achados, né, de pesquisa, que é a possibilidade de um relacionamento, sim, intergeracional, sabe? De uma troca de experiência intergeracional, entendeu? Então, isso é muito legal. E aí foi um dos achados importantíssimos de pesquisa, porque a gente fala eu falei o Dairel, né? O Juarez Dairel fala de juventudes, né? E aí essas juventudes que têm várias características, vários contextos sociais diferentes, e mais dessas juventudes
elas parecem, quando a gente olha de longe, olhando de longe, assim, parece que elas são avessas à cultura, avessas ao relacionamento, mas não. Eu vi que havia, sim, interligações que eram possíveis, entendeu? Porque quando ele começou a estudar a história do bairro, ele viu, começou a olhar para si, começou a olhar para o outro, e foi muito legal, entendeu? Foi muito legal esse processo. E é muito interessante, né? Porque, no geral, a gente está sempre olhando para o exterior, né? Para a cultura Uhum, que vem de fora, essa cultura, né? Enfim, de outros países até. E aí, às sim, vezes, a gente não consegue perceber a importância na comunidade mesmo da nossa identidade, porque sim, cada região da cidade tem a sua particularidade, como nós temos a nossa, né? isso, E fazer parte do Enxame me permitiu isso, né? Assim, nessa última gestão, né? Praticamente eu uhum, entrei na última gestão do Enxame, isso. e levo, né? E eu posso dizer que eu sou filho do Enxame, né? Eu sou uma das crias do Enxame, eu devo isso a várias pessoas, né? Uma delas é você, né? A construção de todos que participaram, né? De todos os meninos, né? Do Paulo, do Antonilson, da Gorete, né? Do Chico, né? Também que alugou lá, Chico, deixou, abração pro Chico. né? Abração para o Chico que nos permitiu esse espaço, né? Para a gente poder tentar ainda continuar esse projeto, mas que infelizmente pela ausência de políticas públicas, né, a Uhum. gente meio que e também os nossos também projetos individuais, né, a gente, né, eu acho que a gente encerrou ali um ciclo, né, no caso você encerrou com o Enxame, né, e no caso, eu encerrei com o Enxame e continuei, né, com uma das vertentes do Enxame, né, que é a questão da educação patrimonial. E isso eu agradeço a cada um, né, que tentou Ah, levar com a barriga até onde deu a questão da história do enxame, né? Mas, uhum. voltando a falar aqui também no segundo tópico, né, que é a segunda pergunta, se o meu computador descarregar, os projetos sociais na comunidade, né, que no caso a gente já limpou com o enxame, né, adentrou na história, na importância da arte e educação, né, que é um processo não formal, né, também Uhum. de ensino, né? Você já falou aqui nas vivências, né? No impacto que isso forma na comunidade, é um impacto grande, né? Se eu Isso. hoje sou, né, passei por uma pós-graduação em gestão pública, foi porque antes de chegar na universidade, né, aqui na Unilab, eu tive a experiência enquanto enxamista, né, que foi um termo que o Paulo Uhum. usou aqui, o Paulo está assistindo a gente, né? Eu tive essa oportunidade de ter essa experiência no enxame e depois eu fui entender um pouco mais disso, estudando um pouco da gestão pública, né? Então, Importante você trazer isso, Diego. Essa questão dos processos de educação não formais, né? sim, Durante sim, muito tempo eu fiquei até brigando com essa coisa do educador social. Assim, o que é educador social, né? Todo educador social é um arte educador, mas é porque a minha queixa era com a questão do arte educador, né? Então, assim, o arte educador tinha toda uma... Mas, na verdade, há sim uma pesquisa toda, eu acho que os educadores sociais, eles se puseram muito mais até do que outros profissionais, até com a pedagogia hoje não tem nenhum conselho, né? E os educadores sociais são muito mais organizados. Mas por quê? Porque a educação social, digamos assim, esse educador social, ele trabalha com outros vieses da área social, ou educacionais, na verdade, que a educação formal não dá conta, que nem é para dar, a educação formal precisa dar conta. Eu também briguei muito tempo com a educação formal, achando que o ongueiro é o salvador da pátria, entendeu? E eu estou fazendo a crítica não aos ongueiros, mas a mim, tá? Porque eu achei e tal. Mas não, na verdade, são redes que precisam trabalhar, se conversar e trabalhar conjuntamente. Um projeto social precisa conversar, a associação conversar com a escola, a família está dentro da escola, a família está dentro dos projetos sociais, entendeu? Então, são processos de educação formal que precisam ser, sim, estimulados e trabalhados de forma conjunta. Tá? E aí sim precisa da formação do arte educador, do educador social, né? Eu fui buscar formação na paralela, porque eu estava vendo que estava assim, poxa, é isso aqui, eu preciso fazer com que esses conhecimentos se encontrem aqui, tá? Então a educação essa educação não formal que você traz é fundamental. Esse processo, por exemplo, da educação do Museu de Cidadania Cultural gerou não foi só como eu posso dizer, só a pontinha do iceberg que foi lá o memorial, o Mucuripe do Mar das Memórias, que foi a exposição. No final gerou uma exposição, gente, tá? Todo o processo. Mas o processo educacional todo apontou marcou na vida das pessoas, entendeu?
todo mundo precisa ficar educador. Não precisa, entendeu? Melhor, virar artista. Você pode sim ser artista, se escolher ser artista, mas você pode ser outras coisas. Hoje eu estou num cargo de gestão, numa instituição, entendeu? E muito bem, né? O PPO aqui, ó, é raiz, resistência, se mantém até hoje. Massa, isso, né? Eu tenho, mas, por exemplo, o Paulo Emílio já era um cara que era do surf e tal, que já tinha essa coisa da imagem, da fotografia e tal, e a partir daí, por conta do fotojornalismo, na oficina que houve dentro do curso, ele se interessou mais ainda e foi buscar um curso na Casa Amarela, entendeu? Né? Você passou na calçada lá, nem fez o curso, passou na calçada e foi tão impactado, que a partir daí foi conhecer e tal, e veio fazer sentido para você, e depois veio fazer parte do grupo, do enxame, da administração, da gestão. Então, olha como esse processo é tão formativo. E tantas outras pessoas que a gente poderia citar aqui, o Felipe Rima, que aí não são só as pessoas que passaram pelo processo aqui, né? O Felipe Rima, que é um artista hoje, é conhecido no país, já expôs fora, já lançou CD, já lançou livro e tudo mais, né? Esse processo de educação patrimonial, já que é o nosso tema aqui, para também as pessoas entenderem, nós estamos falando aqui de um processo que ele vai além ele vai em uma musealização social, tá? Ele trouxe lá um museu, as experiências do museu social. Eu posso citar aqui a rede cearense de museus, não sei como é que está hoje, Márcio, né? Aí pode, talvez, chamar aí o João Paulo, chamar a Márcia, chamar o pessoal que possa depois falar um pouco sobre isso, sabe, Diego? Você como acervo, então eu fico aí já, outra dica, já dei 2 dicas aqui de lives, tá certo? Então, ó, Márcia, viu, Márcia? Já fica aqui com compromisso aí, eu tô só jogando as lives pro Diego, ele se vira, tá? Então já tem aí a do Paulo, Esporte, Cultura e Juventude, já tem aí essa questão de musealização, mas já que nosso tema aqui é educação patrimonial, é que esse processo vai além, e o Memória da Cultura Cearense trabalha isso muito bem, né? Vai além do processo formal do museu, aquele museu intocável, né? Aquele museu da peça intocável, de trabalhar o museu social, de trabalhar as histórias de vida das pessoas, né? Então esse patrimônio chamado imaterial, que tanto se fala e as pessoas não conhecem, né? Vou dar outra dica aqui, ó. Pega aí também o Pepeu, tá? Faz aí uma live com ele. Então, esse processo aí de musealização social foi o eixo norteador, né, Márcia? O eixo norteador desse processo todo que o Enxame viveu. E que impactou, por exemplo, eu falei do Paulo, mas impactou em mim. Falou em mim, entendeu? Porque hoje eu estou mestre em educação por conta desse processo. Eu sou, sim, cria disso também, entendeu? A gente aprende um com o outro, como diria Freire, entendeu? Então, assim, eu faço parte desse processo, sim, sem dúvida. E isso me ajudou, sim, nesse processo, no meu processo de hoje ser um gestor. Claro, de hoje estar no Senac como gerente de educação lá, tá? Abraço aí para o Evaldo que entrou agora. Aí. E aí, assim, esse processo, são processos de educação não formal que nós temos, seja com as associações, seja com as igrejas, seja com os grupos, seja com os modelos agora, nós temos modelos mais, digamos, mais líquidos até, né? Eu diria Bauman, modelos menos formais, né? Que são os chamados coletivos. Também são outros modelos, outras estruturas possíveis, sim, entendeu? Claro que cada coletivo tem uns que não querem nenhum tipo de movimento com o poder público, mas em outros, sim, o poder público pode dar um mínimo de estrutura ou de facilitação, digamos assim, se o coletivo não quer ficar preso, né, ou receber algum tipo de recurso, mas algum tipo de facilitação. Seja legitimar, seja poder público, seja através de promover ações, como a Rede Pública tem N ações que trabalham com a questão da educação patrimonial. O SESC, não posso deixar de falar do SESC, que trabalha com a Rede Povos do Mar, e entre tantas outras ações, a Mostra de Culturas, mas eu não tenho aqui, a Mostra de Culturas do SESC é maravilhosa, que agora está indo para outros locais, né? Ano passado foram 2, a do Cariri e a do Sertão Central, mas você esteve comigo lá no Wade, um abraço pro Wade, tá lá na Bahia, Salvador, meu irmão. Né? E o Povos do Mar, você sabe que nós tivemos lá, ele congrega todos os povos e culturas dos litorais do Ceará. Isso é maravilhoso. E é um trabalho feito, o Paulo Leitão, um abraço para ele, para a Thalita, o pessoal que organiza, para Patrícia Rinaldi, diretora, que ouve todas essas histórias, que faz um mapeamento ao longo do ano todo. Então, são trabalhos que precisam ser conhecidos e precisam trabalhar cada vez mais em redes, sabe? Então, assim, eu acho que isso é o grande ponto, é o grande lance aqui que a gente está discutindo.
né? E o João tem falado muito disso, né? Da importância de saber quem que veio lá atrás, de saber os trabalhos que foram realizados já, desde então, mas também o que é que ainda tem de redes que nós podemos ainda trabalhar, que ainda podem se conectar. Hoje se fala tanto, né, das inovações e tal, uma grande característica do mundo que vivemos hoje é a conexão, né? Nós não tem mais desculpa. Mas nesse momento aqui, todo mundo isolado dentro de casa e todo mundo conectado, né? Todo mundo conectado, né? E a gente precisa também integrar, às vezes eu fico assim, pensando, né? De que forma integrar esses grupos, esses coletivos, que às vezes não como é que eu posso dizer, entendem como parte do Grande Mucuripe, né? Porque Uhum. já que hoje a gente tem vários bairros, né? Várias comunidades, vários nomes, né? Então eu acho que no passado ficou mais fácil se apropriar, né, disso, porque era praticamente um nome só, mas ao longo dos tempos, né, as coisas vão mudando, né? A gente vai ter que ir aceitando esses novos nomes. Eu acho que isso, ao invés de juntar, faz fragmentar ainda mais a comunidade, né? O fulano do bairro tal não quer se juntar com o bairro tal, ele não consegue perceber que isso é uma área só, né? E a Uhum. gente sente falta um pouco disso, né? Tem muito potencial. O Mucuripe, ele tem um grande, né? O Mucuripe tem um potencial muito grande de artistas, né? Ainda de coletivos que ainda resistem ainda de alguma forma, né? E a É. gente precisa conectar tudo isso. Como que a gente faz é que é um desafio, né? Muito grande, Diego, mas tem muitas possibilidades, né? A gente está chegando no final da live, né? Tem quanto tempo aí? 5 sim, minutos? eu acredito que mais 5 minutos. Pronto, quando tiver aí o reloginho contando para ti, você fala. Mas eu já vou encerrando aqui, começando aqui para os pontos finais, né? Não temos respostas, né? Claro, sozinhos, e sozinho não dá para fazer nada. Então, talvez Não. a grande resposta seria trabalhar em redes e as possibilidades diversas. Trabalhar com os grupos que existem. Às vezes, algumas políticas chegam com algumas coisas prontas, né? Chegam com alguns modelos prontos, sem ouvir, sem Não chega buscar. para discutir, chega para aplicar, né? Então, assim, vou dar um último exemplo, a última ação do Enxame, digamos, foi a trabalhar na produção da Feira Massa. E aí, a Feira Massa, né, foi um evento do Sistema Jangadeiro e tal, eles procuraram, assim, quem eram pessoas que podiam fazer articulações. Aí o Enxame fez a articulação no momento, eu e tal. E aí, nós não, naquele momento, pensamos só no movimento hip hop. Não. Nós chamamos o Arivan, chamamos o Bolinha da Capoeira, chamamos o Bibiu da quadrilha. Tinha lá gente para todo tipo, entendeu? Teve o Marcos Lessa, né, o cantor, mas tinha entendeu? Tinha a banda local, tinha a banda gospel local, tinha a senhora, houve a oficina de fotografia, a oficina de grafite. Então, assim, mas sempre com os atores locais. Esse que é o lance, entendeu? O que é que há na comunidade que se pode valorizar, que se pode investir na formação dos educadores sociais, ou essas iniciativas, às vezes o cara nem quer ser educador social profissional, mas às vezes você tem um Bolinha, você tem o Edivaldo, que tinha um time de futsal totalmente voluntário, entendeu? Então, conseguir o material para o cara, conseguir, entendeu? Estimular o uso do espaço público, né? Dos equipamentos Sim. públicos, né? Então, aí no Santa As Terezinha tem próprias agora escolas, né? Já que a gente não tem a um escola de centro portas de arte e abertas, cultura, né? no Secretaria de Ação Social, nessa época da banda, tinha um Arte na Escola, que era um projeto que era de estimular os grupos locais e tal. E tantos grupos surgiram, tanto o pessoal do hip hop, o grupo do Océlio, de dança, e aí que era uma pegada teatral bem legal. Enfim, então, estimular os grupos que ainda existem, né? A quadrilha, então, o Bibiu é resistência também, na quadrilha do Castelo, entre outros, festival de quadrilhas Reisado, né? locais e tudo mais, né? Olha aí, Reisado, né? Também. Risado, é verdade, desculpa, eu esqueci do Risado. A Mazé, né? A dona Gerta, já falecida, saudosa dona Gerta, mas que ficou aí, fica a história dela, tem a Mazé ainda, e assim, o Mucuripe tinha uma mestra da cultura. Quem sabia que o Mucuripe tinha uma mestra da cultura reconhecida pelo governo do estado, no governo do seu Câmara, Nacionalmente, né? né? Implantado, foi uma política da Cláudia Leitão, né, enquanto secretária de Cultura, que eu sou fã total dela. Hoje ela é a pessoa principal que fala de economia criativa e tal, maravilhosa, né? Então, assim,
são políticas que surgiram, e entre outras, eu estou falando aqui dessa época, mas entre outras que surgiram de lá para cá, editais e tal, que são sempre importantes, mas que não podem ser pontuais, né? Não podem ser pontuais, que precisam sim Assim, ser, enfim, continuado e tal. eu queria agradecer a você, estamos nos 20 segundos finais, né, por participar aqui dessa live, né, compartilhar um pouco dessas experiências, desses momentos. E é isso, assim, meu muito obrigado a todos que acompanharam, né, e a gente vai aqui dando continuidade em outras lives. Ok. Abraço a Forte todos, boa abraço para todo noite. mundo, boa noite, né, feliz dia de Santo Olha, Antônio e até a